Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. E hoje nós traremos um assunto assim bem bacana, né? Um assunto que nós já começamos a semana passada, que foi quando nós falamos a respeito dos sentimentos, né? Nós vimos todos esses emojis e nós vimos que esses emojis eles são capazes de transmitir, de demonstrar através das expressões faciais se nós estamos tristes, sorrindo, alegre, preocupado, né, com muita raiva, bravo aí, né? Estão vendo o emoji vermelhinho aí de tanta raiva, com inveja, com saudade. Então nós já vimos isso na aula passada. E nós vimos que nós temos sentimentos que são sentimentos bons e que nós precisamos manter, cultivar esses sentimentos, como o respeito, né, pelo outro, o amor por nós mesmos e também o amor pelo outro, pelo nosso amigo, pelo nosso irmão, a paz, né, a alegria, são sentimentos que nós precisamos ter e esses sentimentos eles precisam ser renovados a cada dia em nós. Mas também nós vimos que nós temos sentimentos que não são tão bons, na verdade são sentimentos ruins e que a gente precisa tirar esses sentimentos das nossas vidas, né? Então, que sentimentos seriam esses? A raiva, a inveja, a tristeza. Quando a gente começa a ficar muito tempo triste, 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 o que acontece conosco? Daqui a pouco a gente fica com uma doença, né, chamada depressão. A depressão ela consiste em uma tristeza em demasia, né? Você não tem vontade de andar, de sair, de comer, de se comunicar. Depois vai desenvolvendo o medo, né, o pânico, e tudo isso são sentimentos que a gente precisa tirar, né, da nossa vida. Nós não podemos ficar com esses sentimentos dentro de nós, né, visto que esses sentimentos são sentimentos ruins. E hoje, então, na nossa maravilhosa aula, nós vamos continuar falando desses sentimentos, mas nós vamos continuar falando desses sentimentos trazendo ele para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. Muitas vezes as redes sociais elas nos fazem sentirmos tristes, humilhados, né? A mídia ela cobra muito das pessoas, padrões de beleza, padrões de estética, né? Padrões sociais. E dentro desses padrões, muitas vezes nós nos entristecemos. Então vamos ver. Uma coisa que eu quero combinar com vocês antes de qualquer outra coisa. Todas as opiniões, elas devem ser igualmente consideradas, né? E nós precisamos respeitar a diversidade, respeitar a opinião do outro, porque se chama opinião. E cada um, então, tem a sua e todas elas são válidas, ok, queridos? Outra coisa, todas as perguntas também são válidas, são importantes, né? Às vezes o colega faz uma pergunta e aí começa todo mundo a sorrir, achando que a pergunta que ele fez foi uma pergunta boba, uma pergunta sem sentido, tá? Mas todas as perguntas têm sentido e nós precisamos perguntar. O que nós não podemos é ficar com dúvida, porque a dúvida ela traz um prejuízo muito grande para nós. E outra coisa, nós precisamos guardar sigilos das nossas aulas. Por quê? Porque muitas vezes, gente, o colega fala uma coisa aqui na sala para nós, e aí quando termina a aula você fica com fofoquinha, fica no grupo, fica fazendo piadinha, tá bom? Nós vamos manter sigilo. Se o colega fez uma colocação, né, se ele falou algo, se ele externou um sentimento, é porque ele queria compartilhar conosco, né? Não com a cidade toda, ninguém precisa saber. A nossa aula, nós precisamos ter esses princípios que são princípios éticos, né? E também são princípios morais, visto que a fofoca, né, não é um princípio moral bom, é um princípio moral ruim, né? E nós precisamos zelar pelos bons costumes, né? E todos podem e devem contribuir, ok? Combinado aí? Vamos voltar aqui ao nosso slide. É a gente ter autoconfiança em nós. É a gente se sentir bem quando nós nos olhamos diante do espelho. É nós gostarmos da nossa aparência, independente, gente, de qualquer coisa, independente da nossa cor, independente da raça, do tipo de cabelo que nós temos, cabelo bom, cabelo liso, né? A gente fala que é cabelo bom e cabelo ruim, mas não existe cabelo ruim. Existe cabelo diferente, né? Eu tenho cabelos lisos, eu tenho cabelo cacheado, eu tenho cabelo crespo, existe cabelo diferente, mas não existe cabelo bom, nem cabelo ruim.
E essas ideias, elas vão mudando, gente, ao decorrer dos anos. Há 10 anos atrás, todo mundo queria ter cabelo liso. Aí era chapinha, era alongamento, era alisamento, relaxamento, né? Hoje as pessoas estão assumindo seus cabelos afrodescendentes. Então, olha como mudou. Há menos de 10 anos, 5 anos, 6 anos, as pessoas que não queriam ter cabelo cacheado, agora todo mundo está aí, né, deixando o cabelo enrolar, deixando o cabelo ficar bastante alto, né? Tem gente que quanto mais alto acha que mais bonito o cabelo é, então isso vai mudando. Isso significa que os conceitos, gente, de bonito e de charmoso, eles variam de acordo com a época, de acordo com o país, de acordo com a cultura. E além disso, existe uma pressão social para que as pessoas estejam adequadas ao ideal de aparência. Mas nós vamos lembrar, não existe, gente, uma aparência ideal. O que existe é você ter autoconfiança em si. É você gostar de si mesmo. Porque quando você gostar do que você vê, as pessoas podem falar o que falarem, que você não vai se importar. Porque o seu ideal, a sua aparência é a aparência que é ideal para você. E isso precisa, né, ficar muito bem internalizado em nós. As pessoas precisam estar dentro de um padrão de beleza estabelecido em cada momento? Não, gente. Se hoje as pessoas acham que bonitos são os magros e eu sou gordinho, aí eu vou fazer dietas malucas, eu vou ficar sem comer, né? Eu vou tomar remédio para poder emagrecer, porque o bonito é o magro? Não, gente, o bonito não é o magro. O que importa é você estar bem consigo mesmo. Lógico que a gente tem que se preocupar com a saúde, lógico que a gente tem que se preocupar com o tanto de açúcar que a gente come. Por quê? Para nós não desenvolvermos uma doença chamada diabetes, que é uma doença cruel, é uma doença que ela traz várias comorbidades para o corpo. Por quê? Porque há dois tipos de diabetes. E um dos tipos de diabetes, que é a mellitus, ela é uma doença autoimune. Puxa, professor, eu não sabia. Então, queridos, a diabetes tipo 1, ela é uma doença autoimune. E o que as doenças autoimunes faz? Elas atacam o próprio organismo. Por isso que as pessoas que têm esse tipo de diabetes, se eles se cortarem, demora muito para sarar. Essas pessoas ficam cegas, né? Porque a própria doença, ela vai atacar o corpo. Aí ela ataca os olhos e a pessoa fica cega, né? As pessoas que têm essa diabetes também costumam ter problemas renais, né? Tem problema nos rins, aí precisa fazer hemodiálise, né? Quando essas feridas não saram, a pessoa tem de cortar aquele membro, né? Aí acaba perdendo pé, dedos, né? Braço. A minha tia, ela morreu muito jovem, minha tia morreu com 42 anos, ou acho que 48 anos, e ela morreu cega. Ela cortou o braço no arame, o braço dela não sarou, aí ela perdeu o braço, né, por conta dessa diabetes. Então, lógico, meus queridos, que nós temos de cuidar da saúde, né, evitar o excesso de açúcar, evitar o excesso de refrigerante, né, de coisas doces, todas essas coisas gostosas, bolo, pizza, pão, nós podemos comer? Sim, nós podemos, mas com cuidado, né, com moderação. Você não precisa tomar 1 litro de refrigerante todo dia, mas você pode tomar um copo hoje, aí amanhã você já não toma, no dia seguinte você toma. Você não precisa comer o bolo todo de vez, você come um pedacinho, né? Deixa o outro para amanhã, ok, gente? Nós precisamos nos preocupar com ter um corpo saudável, né? Livre de doenças como a diabetes, né? Como colesterol alto, triglicerídeos alto. Professora, como eu vou saber se o meu corpo está saudável? Peça aí para o pai, para a mãe, para levar no postinho, para fazer um exame de laboratório. Ah, professora, mas demora a marcar. Mas faz assim mesmo, né? Aguarda aí 1 mês, 2 meses, né? Faz, se o pai tiver condição de pagar, ok, gente? É bacana pagar, para a gente ver pelo menos 1 vez por ano, a gente fazer os exames de laboratório para ver como está a nossa saúde, tá? É com isso que a gente precisa se preocupar. E não está preocupando-nos com um padrão de beleza, porque alguém falou que bonito é quem tem o cabelo liso, bonito é quem tem o cabelo afro, bonito é quem tem a pele branca, quem tem a pele negra, tá? Nós precisamos nos preocupar com ter um corpo saudável e nós estarmos de bem com nós mesmos, ok? Nós vamos agora assistir, né, a esse vídeo de como a moda
Ok, meus queridos? Vocês perceberam aí como os padrões de beleza, eles vão mudando de acordo com a época. Vocês viram lá no ano de 1915, 1925, 1955. Se qualquer um de nós hoje formos vestir uma daquelas roupas, né, as pessoas vão até sorrir de nós. Mas naquela época era o padrão de beleza, era o considerado bonito, né? A moda era daquele jeito. Então a gente não precisa, né, ficar preocupado em ficar dentro desses padrões, porque esses padrões eles vão mudando. Mas assim, professora, de onde vem essa pressão? Quem fica, né, ditando essas coisas, gente? Essas pressões, elas são influenciadas pelo que sentimos para ter uma aparência ideal e ser considerado bonito, charmoso ou atraente. Então, essa pressão, gente, ela vem de várias fontes. Ela vem da sociedade, né, o seu colega, o seu amigo, né, vem da mídia, quando a gente assiste um filme, quando a gente assiste uma novela, né, os programas aí ficam mostrando essas pessoas, né, chamadas bonitas, e a gente quer ser igual a essa pessoa porque a mídia fala que aquele é o padrão de beleza. Tá? A família, né, aí às vezes o pai, a mãe fica, ah, você tá muito gordinho. Isso tá, gente, nós precisamos entender que nós precisamos ter um corpo saudável e que nós precisamos estar satisfeito. Então, às vezes, a própria família da gente, ela nos critica, né, ao invés de ajudar, né, de trazer uma palavra, fica com essas brincadeiras de mau gosto, com essas piadinhas e elas não percebem que isso magoa, que isso entristece, né? Que isso faz com que a nossa autoestima fique baixa, né? Então a gente precisa também se posicionar. Olha, pai, olha, mãe, eu não gosto desse tipo de brincadeira. Será que você não percebe que está me magoando, que está trazendo tristeza para mim, né? Porque às vezes as pessoas, gente, elas simplesmente não se tocam, né? Principalmente quando elas acham que são mais bonitas que você. Então é daí que vem essas pressões, né? Da sociedade, das mídias, da família, né, dos amigos, os colegas, mas nós precisamos estar de bem conosco, né? Nós precisamos ter autoconfiança em nós mesmos. E essa manipulação, gente, que ela vem das mídias, qual é o objetivo disso? Primeiro, ela não coloca ali a pessoa do jeito que ela é. Quando você olha ali para aquele ator, para aquela atriz, extremamente bonito, extremamente gato, extremamente gata, gente, ali tá cheio de filtros, né? Hoje as máquinas fotográficas, elas fazem verdadeiras mágicas, né? A pose que valoriza mais o rosto da pessoa, mais de lado, mais de frente, mais para cima, mais para baixo. As maquiagens, né, feitas por profissionais que passam bases incríveis, que cobrem todas as imperfeições que você está na pele, os mousse, os gels no cabelo. Então, quando a gente olha para aquelas pessoas, elas não são tão quanto elas aparecem, né? Às vezes eu vou até desafiá-los para a próxima aula vocês trazerem imagem de atores sem maquiados, né? Outro dia a Globo estava fazendo essa propaganda, né? As atrizes se mostrando como elas são e atrizes belíssimas que a gente vê e não eram tão belas sem maquiagem, né? Pele cheia de sardas, pele com máscara, com manchas de espinha, marcas de espinha, né? Cabelos que não são tão perfeitos. Então a mídia ela tem também um objetivo, gente, que é vender produtos, vender roupas, vender maquiagens. Então, a mídia faz essa pressão com o objetivo de vender, né, produtos, né, as propagandas, a família, os amigos e os colegas, às vezes eles fazem isso. Alguns fazem por maldade, por ironia, por resenha, né, porque se acha. E alguns, às vezes, eles acham que ele falando para você que você está gordo, que você está magro, que você precisa emagrecer, que você precisa isso. Ele acha que está te fazendo um bem, mas na verdade isso não faz bem para ninguém, né? Porque ninguém gosta de ouvir essas coisas. Então, queridos, se vocês fazem isso com o irmão, com o colega, vamos refletir que isso não é bacana, que isso traz dor, que isso traz sofrimento, certo? E nós vamos parar com isso. Muitas vezes nós fazemos, ah, professora, mas é só resenha. Mas essas resenhas magoam, tá, gente? E nós precisamos deixar de fazer isso. I wish I had straight hair. Blonde hair would be nice. I would love to have freckles. I wish I was taller. Darker skin. I think I'm way too pale. I always wanted blue eyes. I'd like to have smaller breasts. Just kind of want to fit in.
I wish I was shorter. I wish I was stronger. I would like to have lighter skin. I think that I would like to have curly hair. I wish I had straight hair. Estão vendo, queridos? Todos querem se parecer um pouco com alguém, né? Observe que cada um de nós queremos ter uma característica que o outro tem. Ah, eu queria ter sardas, eu queria ter olho azul, eu queria ser mais alto, eu queria ser mais baixo. Então, ninguém é perfeito. Se ninguém é perfeito, se eu não sou perfeita, se eu não sou perfeito, por que eu vou fazer brincadeiras de mau gosto com o outro, né? Ferir os sentimentos do outro. Eu não posso. Então, vamos parar com essas comparações, né? Que bonito é Pedro, que bonito é João, que bonita é Maria, que bonita é Paula. Não, gente, eu sou bonito, eu sou perfeito, né? Eu estou feliz com o meu cabelo ruim, né? Eu estou feliz com o meu cabelo liso, né? Eu estou feliz com minhas sardinhas, com as minhas sardas, né? Eu estou feliz com a minha altura, tá? Nós precisamos cultivar esse sentimento de bem-estar, né? Conosco, né? Não faz sentido você se comparar com alguém, gente, né? Cada um de nós somos pessoas diferentes, né? Cada um de nós temos uma aparência, nós viemos de famílias diferentes. Como é que eu quero ser branco se eu venho de uma família de negros? Como é que eu quero ser negro se eu venho de uma família de brancos? Então, cada um de nós temos características diferentes. Então, se nós temos características diferentes, nós precisamos nos aceitar dessa forma e aceitar o outro e respeitar, né? É esses sentimentos que a gente precisa cultivar a cada dia. Respeitar, eu respeito a mim mesmo e eu respeito ao meu colega. E eu preciso estar comigo, certo? E já finalizando, eu vou deixar aqui para vocês, gente, duas questões. A primeira fala assim: as imagens compartilhadas nas mídias sociais nem sempre são realistas, né? Além de todas as escolhas feitas para que somente as melhores fotos sejam postadas, elas também possuem retoques, filtros, né? E esta é uma questão a ser considerada. Essas imagens, gente, elas não representam a vida real das pessoas, ou mostra apenas um instante, né? Aí a pessoa vai lá, finge que está sorrindo, finge que está alegre, né? Veste aquela roupa, por baixo daquela roupa tem liga ali apertando, né? Tem shortinho apertando, tem cinta. Então, nem sempre aquelas fotos estão revelando a verdade. E a gente precisa refletir nisso. Outra questão, não há razão para alguém querer se igualar aos ideais de aparência, porque eles estão em constante mudança. Nós vimos lá, né? 100 anos da moda, da evolução, e vocês viram que cada ano era um padrão, então ele muda. O que é bonito hoje, daqui a 5 anos não vai ser mais bonito, né? Nós devemos valorizar que nós somos seres únicos, gente, né? Em cada um de nós. Isso é melhor do que nos comparar às imagens, né? E querer ser igual àquela pessoa da imagem, tá? Fica aí para nós refletirmos. Agora que você já conhece os fatores que influenciam a autoconfiança corporal, é hora de assumir um compromisso pessoal com você, com sua transformação, certo? Lembre-se, o cuidado com a autoconfiança começa em você mesmo, né? E se estende por todos que estão à sua volta, né? Se você está feliz consigo mesmo, os que estão à sua volta vão ver isso e vão começar a se respeitar, né? Então, nós vamos colocar em prática as dicas, né, que nos ajudam a diminuir essa pressão. Ninguém vai ficar preocupado com a menina da novela, com o que seu colega está falando, com o que seu amigo está falando, né? Muitas vezes com o que os pais falam, né, que botam na nossa mente essas coisas. Então, a gente vai... a Bíblia fala que nós temos que reter o que é bom. Então, nós vamos reter, gente, o que é bom para nós, o que nos faz bem, o que ajuda a nossa família, tá? E como nós estamos na aula de educação física, lógico, né? Nós vamos falar do esportes, né? Nessa melhoria da nossa qualidade de vida. Mas isso vai ser a nossa próxima aula. Bacana, pessoal? Aqui a gente tem uma atividade, né? Vou deixar essa atividade aqui na tela e também vou colocar já no grupo e agora com vocês. Primeiro, vocês vão fazer o cabeçário, né? Colocar o nome, colocar a data, a disciplina, a turma de vocês. Não esqueçam de colocar a turma, né? Nome, turma. Então, e aí vocês vão colocar a atividade. E aí vocês vão copiar as perguntas
e vão responder. Gente, a primeira pergunta: como as imagens das redes sociais fazem você se sentir? Aí você vai responder: ah, não me incomoda, eu me sinto bem, eu me sinto mal, tá? E seus amigos, como eles se sentem? Ah, eu me sinto bem, mas a minha amiga, quando ela viu aquela imagem, ela se sentiu triste, ela se sentiu humilhada, tá? A questão de número 2: o que podemos fazer para que as pessoas não sofram tanto com as pressões das mídias sociais? Se aceitar, né, gente? E nós, quando a gente tem um amigo que a gente vê que ele está sofrendo por isso, a gente precisa trazer uma palavra boa para ele, não é dizer para ele: ah, você está gordinho mesmo. Ah, esse cabelo seu, você devia relaxar esse cabelo. Não, gente. Nós precisamos trazer uma palavra boa: olha, fique bem, é assim mesmo, vamos fazendo aos poucos. Você quer emagrecer porque você quer emagrecer, ou você quer emagrecer porque as pessoas estão dizendo que você é gorda? Isso é diferente, tá? Você tem que fazer as coisas por você, por aceitação, e não porque alguém está te impondo, porque isso faz mal, gente. Isso faz com que as pessoas adoeçam. É por isso que hoje existe tanta essa doença aí chamada depressão. A pessoa, ela quer atender as expectativas do outro, mas nós primeiro temos que atender a nossa expectativa. Ah, eu estou gorda e eu quero emagrecer. Então você vai fazer um esforço para emagrecer. E não porque alguém está te chamando de gordo, certo? Que conselho você daria a um amigo que está triste, né, por não se sentir de bem, né, não se sentir de boa, como nós falamos, né, quando ele se compara com outro, né? Qual o conselho que você vai dar, tá? Então pense em alguma coisa que você vai dizer aí. Aí depois, você fez o número 1, você fez o número 2, você fez o número 3, você vai escrever 10 ideias, né? 10 sugestões de coisas que a gente possa colocar na rede social para ajudar as pessoas. Então, fica uma dica, né? Para você, você pode colocar assim: não se preocupe com o que os outros falem, preocupe-se consigo mesmo. É uma coisa que você pode colocar. A segunda coisa: seja feliz sempre, tá? Então, vocês vão escrever 10 frases, gente, 10 palavras, 10 ideias, 10 sugestões do que a gente pode colocar na nossa página, na nossa rede social para ajudar as pessoas. Bacana, pessoal? Aguardo vocês e daqui a pouquinho nós já nos vemos.